Olá, meus queridos, Deus abençoe você. Nós aqui mais uma vez reunidos para mais um ensino da parte do nosso Jesus Cristo. Convido você a ficar bem atento, prestar um pouquinho de atenção. Hoje também a gente vai estar orando por alguns pedidos de oração no final do vídeo. Quero agradecer você que vai assistir esse vídeo, que Deus possa te abençoar a realizar aquilo que você tem conversado com Deus. Então, vamos orar para começarmos esse ensino, que hoje vai ser um pouco ensino, tá? Então vamos orar. Senhor Jesus, peço a Ti, ó Pai, encarecidamente, para que o Senhor possa colocar sobre nós mais uma vez o Teu Espírito ativo, o Teu Espírito que nos dá entendimento. Peço, Jesus, que o Senhor conforte cada um, que venha dar entendimento, venha a dar paz, alegria, que essas pessoas que vão assistir, Pai, sejam tocadas pela Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que tem feito. Em nome do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então hoje o nosso ensino, o nosso estudo é sobre a carta de Judas, que pouco é pregado, pouco é ensinado, mas o Espírito Santo me tocou para que eu viesse trazer um pouco desse conhecimento para nós, né? Toda a Escritura é inspirada, é proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos tornando melhores em conhecimento com o Espírito Santo do Pai. Então, a epístola ou carta, esse irmão que se chama Judas Tadeu, ele é um livro ou uma carta de um único capítulo com 25 versículos. O tema deste livro a mensagem principal da carta é apologética. Refere-se à necessidade dos cristãos estarem alertos contra aqueles que espalham ensinamentos falsos. Com fé em Cristo, sob a liderança do Espírito e no amor do Pai, podemos resistir à apostasia. Então, este apóstolo, Judas Tadeu, ele foi muito importante nesta carta, porque ele caminhou com Cristo. Então, esse Judas aqui, ele não é aquele apóstolo Judas Iscariotes, que traiu Jesus.
Eu acho que o pessoal não entende que naquela época era muito comum os nomes. Quando tinha uma Maria, era mais de que uma Maria. Quando tinha um João, era mais que um João. Quando tinha André, era mais de que um André. E pelo conhecimento que a gente busca e estuda a aprender, nesta época de Jesus Cristo, tinha por cima 6 Judas, que é este Judas que nós temos estudando a palavra. A Epístola de Judas é um texto escrito por Judas, irmão de Tiago. Esse Judas era também meio-irmão do próprio Jesus Cristo, ou seja, nada tem a ver com Judas, apóstolo conhecido por trair Jesus. Então, que legal essa informação. Você que muitas vezes não leva Judas porque não sabe que esse que está aqui na Bíblia não é aquele Judas que traiu Jesus. Esse Judas aqui é o Judas que até escreveu uma carta para nos ajudarmos ao entendimento. Eu quero estar lendo esta carta, que é bem pequena. A gente pode ler e dando umas paradinhas para entendermos. Versículo 1, começando, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Que diz no versículo 3: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais deste muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Olha como é que começa essa carta. Esta carta já começa repreendendo um tipo de uma graça que o pessoal tem vivido hoje. Uma graça que, por estar na igreja ou por estar caminhando com Jesus, eles não se analisam e vivem libertinagem, que é mais ou menos vivendo como estavam no mundo, como estavam antigamente antes de aceitar Jesus. Então aqui Judas ele começa a já questionando a forma que devemos ser ou viver com Jesus. Vamos continuar mais um pouquinho. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aquele segundo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno sobre punição.
Olha só, mais uma vez Judas está dando entendimento que Deus não aceita que sejamos libertinos. Isso implica a vivermos dois Senhor, que é cultuando a Deus e vivendo as práticas mundanas. É isso que o apóstolo está questionando. Diz assim: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário disso, o Senhor te repreenda. Esses, porém, quanto a tudo o que não entende, difamam, e quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguirão pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Olha só, meus amados, que interessante o que diz essa carta. Ela diz que temos que buscar viver de acordo com o plano do nosso Deus, com aquilo que o Senhor tem guardado para a nossa vida. Então, quando nós cobramos bastante, ou eu me cobro a mim mesmo, ou eu tenho falado que temos que abandonar o pecado e viver de acordo com a vontade de Deus, eu não estou para que vivam da vontade que eu ou que eu desejo, ou você, propriamente, se fosse pensar, mas eu tenho uma preocupação pelo que diz a Escritura Sagrada, que os verdadeiros cristãos, eles têm que viver de acordo com a palavra do Senhor. Muitos hoje têm se perdido e vivido desordenadamente costumes, seitas, doutrinas, coisas que Deus não está mais neste plano. Deus quer que nós sejamos circuncidados de coração, honrando Ele com as nossas orações, honrando Ele com o nosso entendimento, com os nossos louvores, adorando e buscando a sua face. Para que possamos ser filhos obedientes a Deus, temos que ser desta maneira. Não existe outro caminho e outra forma de adorar ao nosso Deus, se não termos conhecimento da Santa Palavra. Porque Jesus veio para ensinar aqueles que não sabiam ou aqueles que estavam distantes. Mas não é o que tem acontecido hoje. Muitos que sabem e entendem, mas não vivem. Entendem, mas não aplicam. Tem medo de pregar o Evangelho forte, porque precisa ter libertação. Jesus não veio para massagear nosso ego, mas sim para darmos salvação. Essa salvação que hoje não acontece porque muitos não falam como é que nós temos que ser na presença de Deus. Nós temos que abandonar o pecado, nós temos que nascer de novo, temos que ser novo em Cristo. Eu sei que muitas vezes você me vê falando e falando, mas é necessário que falamos porque isso faz parte da pregação, isso faz parte do ensino para a nossa vida. Eu garanto a você que eu não sei tudo ainda que eu tenho buscado, mas se eu não buscar, como é que eu vou entender, como é que eu vou ajudar alguém? Então esse tema de hoje, meus amados, é justamente para entendermos que esse Judas aqui é uma confusão sobre ele, que ele não é aquele que traiu Jesus. Esse Judas é o outro apóstolo que somou para o Evangelho, que viveu com Jesus. Então, amado, eu quero que você se sinta bem à vontade. Você não precisa ficar triste, você não precisa ficar preocupada, porque muitas vezes nós falhamos, mas precisamos meditar sobre Deus, precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida,
Temos que ter direção. Em qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem que ter direção. Isso é uma vida em santidade dependendo de Deus. Muitos têm confundido essa santidade como algo que não possa fazer nada, algo que não é lícito fazer isso ou aquilo. Todos nós somos carne, o próprio Jesus Cristo viveu como homem, o próprio Jesus Cristo estudou, o próprio Jesus Cristo teve desejo de se alimentar. O próprio Jesus Cristo foi criança, o próprio Jesus Cristo trabalhou, se dedicou, mas ele tinha algo em comum, que desde novo ele já tinha a sabedoria do alto. E ele nos ensina que temos que ser sábio. Ser sábio a nos desviar do mal, nos desviar do erro, buscando viver um dia após o outro da melhor forma. Porque Jesus quer nos ajudar. Jesus quer trilhar com nós todos os dias. Mas para que nós possamos estar muitas vezes bem, confortável com a presença de Deus, nós temos que ter um processo primeiro com nós mesmos. Nós temos que nos limpar dessas coisas do mundo, desse tipo de vida libertina, desses caminhos tortuosos que não levam nós a melhorarmos. Muitas vezes nós distanciamos de pessoas, não é porque nós não amamos essas pessoas, mas é que o nosso espírito não dá mais. Não dá mais para conviver, não dá mais para viver, não dá mais para compartilhar. Isso não é ser melhor, mas é sim entender o que o Espírito Santo nos fala. Entender o que o Espírito Santo quer que sejamos. Ah, mas o irmão não compartilha coisa com alguém, não faz isso. Não, mas é que Jesus falou. Para alguns, ele diz: aparta-te do mal. O que ele está dizendo? O irmão, a irmã, o vizinho é mau? Não. A naturalidade de Deus, ele não é mau. Ele só é mau e vive mal porque ele está distante do Senhor. E esse mal que está corrompendo ele, faz ele viver coisas que não é de agrado a Deus. E nós não podemos ser coniventes a viver esse tipo de vida. Nós temos que, muitas vezes, chegar para o irmão e dizer para ele: tu está errado, tu não deve ser assim, isso, Deus não se agrada. Mas hoje nós temos no meio cristão, aonde as pessoas só querem ouvir aquilo que agrada, aonde as pessoas querem ouvir só aquilo que é bom para si. Mas muitas vezes elas não saem de um erro que vivem, muitas vezes elas têm coisas para resolver pessoalmente, mas elas querem entrega, elas querem revelação, elas querem coisas boas. Mas como é que Deus vai dar coisas boas se elas não estão praticando coisas boas? Elas estão praticando o mundo. Como é que Deus vai trabalhar no meio disso? Deus não trabalha assim. Ele chega para nos chacoalhar, nos abrir os nossos olhos, que é os olhos do cego, para que melhoremos, para que sejamos filhos dele a trabalhar conforme a vontade que ele tem para nós. Muitas vezes é esforço, mas ele não diz para nós pararmos, ele diz para nós modelarmos, nós renovarmos o nosso entendimento, as nossas condutas, as nossas alegrias, não fazendo parte das coisas do mundo, viver no mundo, mas se distanciando das coisas erradas. Esta carta aqui está justamente falando de aquela pessoa que vive 2 períodos da sua vida. Um pé na igreja e 2 no mundo. Esta carta fala sobre isso. Mas Jesus Cristo, ele veio para nos libertar disso. Não é porque muitas vezes nós somos calados, nós não se misturamos, porque o povo cristão tem isso. Ele é mal falado porque ele não faz parte de algumas coisas, mas
quando o cristão entende o que é o Espírito Santo, a maneira correta de ser um cristão, ele vai cada vez mais se distanciar de coisas que não agradam a Deus. Muitas vezes nós queremos orar por todo mundo e nós não estamos bem com Deus. Aí nós temos um reflexo do mal em cima de nós. Muitas vezes você tem que perguntar assim, mas eu oro pelas pessoas, eu busco pelas pessoas, mas talvez ainda você não está assim com uma armadura de Deus na tua vida para poder interceder por alguém. Aí aquele mal que você conversa com Deus, repreende, aquele mal vai te acometer, vai te atingir, sabe por quê? Porque ainda você não chegou a uma armadura para esse mal não te atingir. Então é interessante orar sem cessar, buscar, mas nós temos que também ser obediente às coisas de Deus. A Bíblia diz que um cego não guia o outro. Por exemplo, um fraco não ajuda o outro. Então, temos que nos fortalecer para ajudar uns aos outros, a buscar o entendimento, a buscar a sua graça, a buscar a unção de Deus para a nossa vida. É essa unção de Deus na nossa vida que vai fazer a diferença. É essa unção que vai dar frutos. Não é o conhecimento só que vai dar fruto, mas é a unção de Deus que, após o nosso conhecimento, a nossa dedicação a Deus, o nosso esforço, a sua santa palavra, Deus vai começar a nos encher. E esse encher, meus amados, é um encher transbordante, porque Deus, Ele quer que nós sejamos cheios dele. Por que cheio dele? Porque o tempo são mal. O tempo é mal. Todos os dias nós temos que buscar a Deus, todos os dias nós temos que nos esforçar, todos os dias nós temos que nos santificar, colocar nossa vida nas mãos do Senhor, para que esse mal não venha nos atacar. Então, eu quero deixar um alerta para os irmãos. Não é feio você não orar por alguém se você não está capaz. Mas é melhor que você se fortaleça para que quando chegar o momento certo, você interceder por essa pessoa e ela melhorará e você não será cometido pelos espíritos malignos. É isso que eu tenho para dizer para você. Eu quero que você leia toda esta carta quando você tiver um tempo, medite sobre ela, entenda que esse Judas aqui não é o que traiu Jesus. Não precisa ter medo de falar sobre esse Judas e abrir a Bíblia nesse Judas aqui. Esse Judas é o que caminhou com Jesus também e é o que escreveu esta carta. Ainda é primo irmão de Jesus. Que maravilha, que legal. Então, amados, eu quero agradecer a tua presença. Estarei orando por algumas pessoas. A evangelista Sheila pede oração para Ellen Oliveira e para Marcos Medeiros, vida sentimental. Também o Renato Medeiros, emprego, um trabalho. A irmã Marina da Silva está acometida com uma pequena enfermidade de pressão. Também, irmãos, estaremos orando. Tá? Eu creio que a sua fé e a minha fé, a nossa fé, a senhora já está melhor, em nome de Jesus. Também eu oro pela minha sogra, a Neuza Domingues, para ela ter mais fortalecimento espiritual, conseguir vencer os obstáculos com a presença de Jesus. Também eu oro pela Eva Medeiros e família, que ela consiga se libertar de algumas coisas que ainda precisa, que ela venha a dar frutos pela verdade, através da sua libertação, que ela venha
edificar a sua casa, se libertando de tudo que não agrada a Deus. Então, oro também pela minha esposa, que ela continue dando fruto. Orar por você também que está aí do outro lado da tela. Você que faz parte do Facebook, da nossa página, você que nos acompanha, você que tem acreditado que possamos fazer a diferença com Jesus. Você que acredita no sobrenatural. Mas para acontecer o sobrenatural, meus amados, precisamos dar o passo à frente, agarrar na mão de Jesus e caminhar de acordo com a sua vontade e não com a nossa própria força e os nossos desejos enganados do coração. Jesus é o caminho e Ele é a verdade, e através da verdade é a vida. Então, quero orar por você. Você que vai assistir o vídeo, receba essa oração como um fortalecimento para a tua alma, que venha abrir o teu entendimento, que você consiga vencer essa fraqueza, esse desânimo e olhar para Jesus Cristo, que Ele é o autor e consumador da nossa vida. Diz em 1 João que sem Ele nada se fez. Então, nada se fez ou nada vai ser feito na tua vida se você não tiver Ele. É isso. Vamos orar. Senhor Jesus maravilhoso, Pai da glória da eternidade, eu oro aqui, Pai, esse caderno de oração, esses irmãos que foram escritos nomes aqui, que se oriente, Pai, com o teu anjo poderoso, com providência, sarando enfermidade, aliviando a vida emocional, transformando, Senhor, abrindo porta de emprego, libertando, Senhor, dos vícios, da embriaguez. Ó Jesus, vai de encontro, Pai, todos esses nomes que eu estou com a mão em cima aqui do caderno. Que seja a tua mão, Jesus, tocando nesta alma, nesta vida, nesse Senhor que não sabe muitas vezes que não vai fazer, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor nos cuida, nos protege, Pai. Então nós colocamos na tua presença, para que o Senhor venha encher a nossa vida de bom ânimo, para que venha nos encher, Senhor, da tua unção, para podermos vencer este mundo, vencer os ataques das trevas. É isso que nós te pedimos, Jesus. Nos transforma todos os dias, Pai. Nos edifica, Senhor, nos dá graça. Nos dá, Senhor, sabedoria, nos dá mais alegria, Pai. Tira, Senhor, todo ataque maligno. Você que neste momento está orando comigo, você que vai assistir, ó Jesus, visita, Senhor, este irmão, esta irmã. Visita essa casa, Senhor. Visita, Senhor, esse povo do Facebook, da rede social, Jesus. Transforma, Jesus. Vai na frente com teus anjos poderosos. Ó Jesus, tranquiliza, Senhor, a vida desse ser. Jesus, eu também oro por os ministérios, Senhor, os ministérios que estão com as portas abertas, Senhor Jesus, que tu possa entrar com teu anjo de fogo, Senhor, com a sua espada esbainhada, Senhor, e fazer prodígio no meio deles, Pai, aliviando de toda a cólera, de todo sentimento negativo. Venha, Jesus, transformar vidas, venha sarar a enfermidade, venha o paralítico andar, venha, Senhor Jesus, tirar o câncer, venha, Senhor Jesus, transformar, Senhor, essas doenças que o médico muitas vezes não tem achado, Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, para a cidade de Montenegro, que o Senhor possa, Jesus, transformar vidas, Senhor, aliviando, Senhor, tirando do cativo do mal, que esse Senhor seja caído por terra todo demônio, toda casta, toda autoridade negativa que caia por terra, Jesus, porque nós te clamamos e te pedimos, ó Pai, entra nesses lares agora, Senhor, transforma a vida, Senhor, dá renovo, Senhor, dá entendimento, Senhor, é isso que nós te pedimos, Jesus. Tu é maravilhoso, Senhor, tu é dono de
tudo, Senhor, Tu é dono da nossa vida. Então, Senhor, nós Te colocamos na Tua presença para que o Senhor venha realizar aquilo que o homem não consegue realizar, Pai. Entra, Senhor Jesus, com as Tuas providências, realizando, Senhor, aquilo que o Senhor tem prestes a realizar a cada um, Jesus. Pega, Pai, liberta, Senhor, liberta de todo o mal, Senhor, e dá força, bota anjos na vida de cada um, Senhor Jesus. É isso que eu Te peço, Pai amado, que vai queimando agora, Senhor, vai queimando toda enfermidade, vai queimando agora toda treva, vai tirando, Senhor, toda enfermidade, Senhor, vai repreendendo todo demônio, Senhor, nesse momento eu clamo a Ti, Jesus, porque eu tenho fé no Teu sobrenatural, que o Senhor possa entrar agora no lar, vai entrando Espírito Santo e vai arrancando, vai transformando, Senhor, bate retirada em nome de Jesus Cristo. Ó, espírito de enfermidade, espírito de contenda, espírito de fofoca, espírito tranca-rua, espírito pombagira, vai saindo agora dos vícios, é pilintra, vai saindo agora dos vícios, é uma ordem de Jesus. Ó, Senhor Jesus, vai entrando, Senhor Jesus, com o Teu anjo poderoso e vai caindo por terra. É isso, Senhor Jesus, que nós Te clamamos. Vai libertando, Senhor, da prostituição, das drogas, da bebida, Senhor, vai livrando da bola perdida, meu Pai. É isso que eu Te clamo, em nome do Espírito Santo, em nome do Espírito Santo. Saia dessa vida e não volte mais, para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Se sinta aliviado agora na presença de Jesus. Receba de Jesus Cristo um alívio, uma transformação. Eu, como servo do Senhor, eu profetizo agora, espírito maligno, sai e receba de Deus a graça que tu tem buscado, o alívio que tu tem pedido. Em nome de Jesus, que a paz e o amor de Deus te transforma e te guarde com seus anjos na tua volta. Enfermidade, vai embora, saia dele, saia dela e se sinta aliviado em nome de Jesus. Amém e graça e paz. Até o próximo encontro. Deus te abençoe em nome de Jesus.